9. Você achou? Diz assim a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu vou repetir a parte inicial do primeiro versículo, porque será sobre ela que nós vamos comentar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode sentar, meus irmãos. Amém, graças a Deus. Queridos, ontem nós estivemos com alguns irmãos aqui da igreja, lá em Caruaru, participando de um congresso de homens, e eu confesso para vocês que eu pensei que fosse mais próximo. Conforme vai na estrada, vai, anda, eu falei, gente, daqui a pouco estou na ponte Rio-Niterói, não chego em Caruaru. Mas foi um tempo assim agradável, apesar de chegarmos lá já à tarde. Pastor, o que tem a ver isso com a mensagem? Você vai entender daqui a pouco. Chegamos já à tarde, praticamente só dormimos, depois de manhã participamos de uma palestra, e almoçamos e voltamos. Então nós fizemos igual cachorro magro, come e sai. Por causa da abreviedade, né? Eu faço questão de estar na ceia. Eu poderia ter tido a opção de falar para os irmãos assim, domingo passado, olha, gente, vamos transferir a ceia para o outro domingo. Mas a agenda da igreja não pode girar em torno da minha agenda. Eu não posso, simplesmente ao meu bel prazer, a minha simples vontade ou a minha comodidade, modificar aquilo que a igreja já tem como agenda. Então, falei, então o jeito será nós voltarmos, né? E voltamos, e o caminho parece que complicou na volta. Normalmente eu acredito que a volta sempre é mais rápida, mas ontem parece que foi multiplicada a quilometragem, ou Araripina saiu do lugar, porque anda e não chega. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu estava comentando lá com os irmãos, eu tive a oportunidade de dar uma palavra lá, e eu estava comentando com os irmãos ontem pela manhã sobre a igreja de Corinto. E eu vou também hoje falar para você sobre essa igreja, sobre as dificuldades que essa igreja passava, enfrentava. Mas para você entender a complexidade disso, desses problemas, é necessário você saber um pouquinho da sua origem, como a igreja de Corinto começa, né? Como foi o seu fundador, ou quem foi o seu fundador, para você entender o desespero do apóstolo Paulo no que se refere a esta carta aqui. Eu estava falando para os irmãos ontem lá, e o Rubenilson estava lá, você vai ouvir tudo de novo, pelo menos a parte da cidade de Corinto, é que a cidade de Corinto, a igreja, de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em um momento assim muito especial do apóstolo Paulo. Que momento foi este? Foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, você sabe muito bem que antes dele se encontrar com Jesus, ele era um perseguidor da igreja. Mas antes de ser um perseguidor da igreja, ele era uma pessoa extremamente religiosa. Ele era fariseu. Ele conhecia os princípios do judaísmo, desde os seus princípios básicos até os seus mais rudimentares possíveis. O apóstolo Paulo, por conhecer o judaísmo e por ser adepto da religião do judaísmo com todas as suas forças, foi isso que fez com que ele se levantasse contra aquilo que ele achava que era inimigo do judaísmo, que até então, no seu momento, era o cristianismo. Ele então fala assim, não, eu tenho que criar alguma coisa para acabar com esse inimigo do judaísmo. Então ele se levanta contra o cristianismo, e ele então pede autorização aos religiosos, aos saduceus, ao mestre do templo, como você preferir, ao principal do templo, não somente para perseguir os cristãos, mas ele pede autorização para matar os cristãos. A ideia era acabar com o evangelho, a ideia era acabar com esse novo desafio ou essa nova ameaça para o judaísmo. E na visão de Saulo, qual era a melhor forma? Acabar com os cristãos, nem que fosse com a morte. Ele pega a autorização e vai. E você sabe muito bem que ele está indo no caminho de Damasco, isso aí não é nenhuma novidade para ninguém.
E ele, com seus soldados, com seus aliados, com seus seguranças, ele é cercado por uma grande luz, ele cai em terra, e ele fala assim: o que está vendo? O que está acontecendo? E a voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Ele fala assim: quem és tu, Senhor? Aí Jesus então se identifica para ele, se revela para ele, manda ele para uma casa, ficar esperando alguém lá, e ele fica a partir de então com uma dificuldade visual, ele fica cego, até o momento em que uma pessoa enviada por Deus vai lá e ora por ele, e ele então recupera a visão. Quando ele tem esse encontro com Jesus impactante, o que acontece com o apóstolo Paulo? Ele agora se torna sedento. Aquela sede, aquela graça ou aquele desejo de falar do judaísmo agora é transferido para falar do cristianismo. Ele tem agora um desejo grande na sua alma e nada, exatamente nada, iria impedi-lo de fazê-lo. Ele quer fazer, tanto é que a primeira coisa que ele faz depois dos 3 anos de reclusão é ele ir para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém e se apresenta aos apóstolos pensando: os apóstolos vão me abraçar e vão cuidar de mim e vão me apoiar para eu pregar o evangelho. Mas para surpresa dele, os apóstolos chamam Saulo e falam assim: olha, rapaz, que bom que Jesus te salvou, que bom que Jesus libertou você. Mas havia aquele medo: ele pode estar mentindo, ele pode estar querendo se infiltrar no meio da igreja. Então deram uma carta para Paulo, de volta para Tarso, só com a ida. Compraram uma passagem para ele de navio: vai, some, só a ida, ou seja, estamos dispensando você. Mas um diácono da época, ele então começa a acompanhar Paulo e faz esse discipulado e leva Paulo de volta aos apóstolos, e aí então começa, falando assim, o ministério do apóstolo Paulo. Imagina esse homem sedento por pregar a palavra na sua primeira viagem missionária. Imagina como não era no seu coração a alegria, a euforia, o ânimo. Acredito que ele estava assim, totalmente lançado naquela missão: eu vou pregar o evangelho. E para qual cidade Saulo vai? Agora Paulo, para Corinto. Atos capítulo 18. E quando ele chega em Corinto, ele começa a pregar o evangelho, e a pregação do evangelho em Corinto o surpreende. Por quê? Porque há uma explosão de crescimento. A igreja de Corinto começa a crescer de uma forma assim milagrosa. Há um crescimento. E o que mais assusta Paulo, né, vou até tirar a palavra assusta, mas o que mais anima Paulo é que não foi um crescimento somente numérico, foi um crescimento espiritual. Era visto na igreja de Corinto dons espirituais, era visto em Corinto um crescimento vertiginoso, a igreja estava unida, havia toda aquela comunhão, aquele partir do pão, conforme Atos 2,42, havia todo aquele mistério. Porém, o apóstolo Paulo, missionário, ele não fica em Corinto, ele então vai para a sua segunda viagem missionária, e na terceira viagem missionária, em Éfeso, ele recebe notícias da igreja de Corinto que havia problemas lá. Problemas que, sinceramente, acredito que o apóstolo Paulo jamais imaginaria, ou imaginava, ou imaginou que houvesse ali. 3 tipos de problema. Primeiro, havia dissensão, havia grupos distintos na igreja. Um grupo que falava assim: olha, eu sou de Paulo, de Pedro e tal, você já deve ter lido isso aí. O outro problema era o problema da idolatria. Eles idolatravam pessoas e outros deuses e queriam cultuar também na igreja. Havia uma confusão, havia também problemas sexuais. Mas existia um outro problema que fez com que o apóstolo Paulo escrevesse essa carta. Problema na ceia do Senhor. As pessoas não estavam sabendo discernir, compreender o que era a ceia. Se você parar para pensar, parece algo simples. Como alguém pode perder o significado ou o sentido da ceia? Como uma igreja pode esquecer o que de fato representa a ceia? Parece algo simples e difícil de alguém esquecer isso. Mas se você notar, os problemas da igreja de Corinto começaram com outros. Primeiro começou com a divisão, depois começou com o egocentrismo, era cada um por si, eu primeiro.
as coisas básicas, as coisas fundamentais do Evangelho foram sendo atacados por heresias, e quando as coisas fundamentais do Evangelho são atacadas por heresias, as coisas aparentemente simples perdem o seu significado. Tem muitas pessoas que estão na igreja e participam da ceia, mas não sabem de fato o que é a ceia, não entendem, e por algumas razões simples. Primeiro, porque muitas igrejas não falam mais sobre a ceia. Você até anuncia, as pessoas até divulgam, não, é ceia do Senhor, venha com a sua melhor roupa, mas ninguém ensina mais os crentes a entender o que é a ceia. Por isso algumas pessoas vêm para a igreja e participam de uma forma como se estivesse tomando um lanche, ou participando de um cafezinho na casa de alguém, por exemplo, na casa do diácono Elias, naquele clima agradável de serra. Aquele cafezinho, você tomou e veio embora e acabou. A ceia do Senhor, ela é muito mais que isto. E o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 11, ele ensina 3 coisas fundamentais sobre a ceia. E sobre elas que eu vou me deter com você aqui, eu não vou me alongar muito. A nossa palavra hoje é muito voltada para a igreja, para os irmãos. E você que está vindo hoje pela manhã, primeira vez, falar nisso, quem está vindo aqui hoje no culto, nessa reunião, pela primeira vez de manhã? Você já veio na igreja todos os dias? Ali temos uma família ali, né? A família do André. Vamos recebê-los com carinho aqui? Amém. Bem-vindos. Bem-vindos. Bom, então as pessoas às vezes vêm para a ceia e não sabem. Então vamos nos deter nisso aqui, porque eu tenho esse culto de ensinamento, o culto da manhã, como uma oportunidade que eu tenho para ajudar os irmãos, para ensinar os irmãos. Então a nossa palavra aqui é muito voltada à praticidade da vida cristã. Veja só, primeiramente o apóstolo Paulo fala algo interessantíssimo, lá no versículo de número 23, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor. Aí você fala assim, como ele recebeu do Senhor? Isso aqui ele não leu nos evangelhos? Não, os evangelhos, por exemplo, o evangelho de Marcos, foi escrito muito depois dessa carta. O apóstolo Paulo, ele não tinha em suas mãos os manuscritos do Evangelho para simplesmente transcrever aquilo que ele estava aprendendo. Ele fala assim, eu recebi do Senhor. Ele agora fala assim, olha, o que eu vou passar para vocês com relação à ceia, eu recebi de Deus, Deus me esclareceu. É claro que conhecimento do que os outros apóstolos já tinham falado, mas algumas coisas aqui ele fala, eu recebi do Senhor. Então é importante você entender que os ensinos de Paulo agora sobre a ceia veio de Deus, ou vieram de Deus. Deus tem uma palavra para nós através desses versículos nessa manhã, e você vai entender onde eu quero chegar. Por isso ele fala, eu recebi do Senhor. Então todas as palavras que forem proferidas aqui nesse estudo, nessa mensagem, como você preferir, eu quero que você receba desta forma, do Senhor. Você está disposto a isso? Não de mim, eu vou receber do Senhor. Eu vim aqui para ouvir do Senhor. Porque quando nós colocamos esse desejo, Deus então fala conosco assim, sem muitos obstáculos. Amém? Então, se você está disposto a ouvir do Senhor, se prepare aí, fica firme no seu banco. Ele ensina alguns preceitos. Primeiro, o seguinte, eu não vou me deter muito nesse, porque em outra oportunidade já falei sobre ele, que a ceia deve ser feita em memória de Cristo. E de uma forma muito sucinta, para você que não estava, lhe informo. Lembrar em Cristo do seu sacrifício e estar sempre lembrando da sua volta, que ele fala em 2 momentos aqui. Ele fala do sacrifício de Jesus e também fala da sua volta. Então a ceia do Senhor, ela deve ser feita, ou deve ser participada, ou você deve participar, sempre refletindo sobre isto, do sacrifício de Jesus, que nos salvou e nos lavou de todos os pecados. Se não fosse o sangue de Jesus, nenhum de nós, sem exceção, teríamos condições naturais de estarmos sentados a esta mesa. Porque pelo sangue de Jesus, nós fomos justificados. Pelo sangue de Jesus, diz a palavra de Deus, que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, não que apazigua o pecado, não que abafa o pecado, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Por isso você está aqui nessa manhã,
Porque há tempos atrás Jesus na cruz do Calvário gritou para todos ouvirem: está consumado. A partir desse momento, todas as pessoas pecadoras que são, mas que se voltarem para a cruz e se voltarem para o meu sacrifício, elas serão purificadas dos seus pecados. A partir do momento que a pessoa entende o sacrifício de Jesus, aí, voltando ao apóstolo Paulo, há aquela promessa gloriosa sobre a nossa vida: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso a morte não tem mais poder sobre a tua vida. Por isso o inferno não tem mais poder sobre a tua vida. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Não, quando Jesus está instituindo a sua igreja, ou falando sobre a sua igreja, ele fala assim: olha, escutem, sobre esta igreja, nem as portas do inferno vão prevalecer. Pode abrir as portas do inferno e virem todos os demônios, mas se você está em Cristo, e se o sacrifício de Jesus está em você, o inferno não tem poder sobre a tua vida. Aleluia! Por isso, às vezes, eu sempre digo para as pessoas, quando vou orar por alguém: ah, pastor, ora por mim, porque fizeram macumba para mim, porque falaram mal de mim, lançaram olho gordo para mim, olho magro, olho triangular, fizeram não sei o quê. Eu falo assim: fique em paz. Há poder no sangue de Jesus. Sobre a tua vida não vale encantamento nem maldição, porque a cruz do Calvário quebrou toda a maldição da nossa vida. Você pode glorificar Deus por isso? Toda a maldição. Não, mas porque os meus antepassados fizeram isso, meus antepassados eram pecadores, meus antepassados não dava nada certo. Isso foi com eles. Agora com você Deus tem uma nova história. Agora com você Deus tem um novo momento, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o segundo ensinamento, o primeiro, perdão. O segundo ensinamento é que ele fala para nós o seguinte, e eu vou pular um pouquinho o versículo, depois vou voltar, mas fica aí atento para você não se perder nesse ir e vir. Versículo 33, o apóstolo Paulo fala assim: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. O segundo ensinamento aqui do apóstolo Paulo sobre a mesa do Senhor é que essa mesa tem que ser feita de forma coletiva, que a mesa do Senhor só tem significado em irmandade, em coletividade. Em outras palavras, para definir de uma forma mais simples, a mesa do Senhor só tem significado perante a igreja do Senhor. Existem algumas pessoas que falam assim: não, eu vou servir a Jesus em casa. Poxa vida, uma vez falaram isso para mim: pastor, eu vou servir Jesus em casa. Eu falei: tu não servia não? Não é? Tu não servia em casa? Não, pastor, estou dizendo para o senhor que eu não vou mais para a igreja, só vou servir Jesus em casa. Eu falei: eu sempre servi Jesus em casa. Você serve Jesus em casa? Eu sempre servi em casa, na igreja. Não tem nada a ver. Mas tem pessoas que falam: não, eu não quero mais igreja, não quero participar de igreja. Aí você pergunta: como é que você vai participar da ceia? Ah, eu mesmo pego lá um pão e um vinho e participo. Não funciona. O apóstolo Paulo ensina que a ceia tem que ser feita de forma coletiva, porque isso aqui é uma forma de você ter aquele sentimento de solidariedade, de comunhão, e só há comunhão entre uma ou mais pessoas. Agora, em casos específicos, uma pessoa está enferma, está doente, não pode vir à igreja, a ser levado para ela. Ah, pastor, então não tem significado também? Tem, porque quem leva a ser representa a igreja. É um diácono que leva, é o pastor que leva, então a igreja está indo à casa dela. Então o sentido de coletividade continua. Está dando para vocês compreenderem isso? Então o apóstolo Paulo fala: tem que ser feito em comunidade. Então esse é o segundo ensinamento. O terceiro ensinamento, esse é baseado no versículo que eu li aqui. Esse ensinamento foi o que Deus falou muito ao meu coração quando preparava essa palavra para você, para mim, para todos nós aqui. O apóstolo Paulo fala assim: existe algo que vocês têm que fazer.
para participar. Se você notar bem, no versículos anteriores, quando ele fala assim, vocês devem fazer isso em memória dele, em memória de Jesus. É como se fosse assim, uma explicação. A ceia é feita em memória, é uma explicação. Esperamos pelos outros, também é uma explicação dizendo que a ceia deve ser feita em comunidade, como disse. Mas no versículo 28, o apóstolo Paulo agora, ele não dá uma explicação. Ele dá uma condição. Existe uma condição para tomar ceia. E ele fala assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o que acontece depois? E assim, coma do pão. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se você não fizer isso, você não pode participar. Participar da mesa requer isso, exige isso, examinar a si mesmo. Porque na realidade, às vezes quando participamos da ceia, não aqui, porque aqui são todos anjos, mas em outras igrejas, tem pessoas que examinam os outros. Conforme os elementos estão passando, a pessoa está olhando. Aí quando alguém não pega o cálice, eu sabia que ele não ia pegar. Ele tem cara de pecador. Eu sabia que aquela irmã não ia pegar, eu sabia. E quando pega, meu Deus, mas ainda pegou a ceia, que tribulação. Mas a Bíblia fala o seguinte, que o homem deve examinar a si mesmo e depois comer. Essa expressão, ou esta condicional aqui do apóstolo Paulo, me deixou atribulado. Vamos então buscar o significado dessa expressão, examine-se. É muito mais do que se autoanalisar. O apóstolo Paulo usa uma expressão aqui muito sinônima, muito semelhante à palavra conheça você primeiro. Saiba quem você é. Vai lá dentro de você, misericórdia. Arranque o que está lá dentro de você. Primeiro ele fala isso por um significado muito simples. Porque o Evangelho de Jesus, antes de transformar o nosso ambiente, ele tem que transformar o nosso interior. Se você olhar para dentro de você, você não consegue ver nenhuma mudança, o Evangelho não entrou em você. O apóstolo Paulo fala assim, examine-se primeiro lá dentro e veja isso. Julgue você. Até aí já começa a ficar meio tribulado. Quando você para pensar e fala assim, meu Deus, eu vou olhar para mim, qual é o meu sentimento? De fato, como está o meu coração? Será que o Evangelho fez uma mudança de fato na minha vida? Ou será que eu estou simplesmente aqui como membro da igreja e venho, participo, como eu estou? Agora o apóstolo Paulo também fala o seguinte, que o exame pessoal, ele não é simples, por isso que ele ordena. Por que nós não gostamos de nos autoexaminar? Eu vou dar algumas razões para vocês. Mesmo que fique uma mensagem assim mais voltada para a psicologia, mas eu peço a sua misericórdia. Primeiro, que a autoanálise acaba com a nossa imagem. Você sabe que nós criamos uma imagem, não sabe? Não se iluda você. Eu não, pastor. Você cria uma imagem. E você usa essa imagem como escudo. Como é que você está, irmão Giliardi? Estou bem, pastor. Será que está mesmo? É um exemplo, tá, Giliardi? Não estou te pré-julgando, não. Passo pelo nosso irmão André. E André, como é que você está, André? Pastor, eu conheço pouco o senhor, precisa me perguntar isso. Mas vou lhe responder, estou bem. Será que está? Às vezes nós criamos uma imagem que não nos leva a lugar nenhum. Uma imagem de que a nossa família está bem, não está, isso é uma imagem. Uma imagem de que nós temos condições e não temos. Você já ouviu falar numa expressão chamada abraço de afogado? Nunca?
Normalmente se fala o seguinte: quando você quer ajudar alguém e não consegue, você não está bem, você não ajuda, você dá um abraço de afogado. Você já tentou salvar alguém que está se afogando? Alguém já tentou fazer isso? Já? A pessoa se debate toda, e se você não tomar cuidado, ela te leva junto. Por quê? Porque ela está... E se você não estiver bem, você vai dar um abraço de afogado na pessoa. A imagem que nós criamos, ela tem que ser quebrada hoje, em nome de Jesus. Essa falsa imagem que nós levantamos como bandeira, para tentar mostrar para A ou para B que somos... Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Bendito seja o Senhor. Mas nós queremos manter, mas quando nós examinamos, essa imagem é quebrada. Nós começamos a pensar assim: meu Deus, eu sou pobre, miserável, cego e nu. Quando nós nos autoanalisamos, aquela imagem de espiritual, aquela imagem de santo, ela é quebrada e nós temos medo disso. Nós preferimos manter essa imagem de santo, ao invés de chegarmos na igreja e falar: Senhor, me socorre, porque eu não estou bem espiritualmente. E o apóstolo Paulo falou: você quer participar da ceia primeiro? Examine-se, rasgue a tua alma. Diga para Deus como você está. A segunda razão por que nós não gostamos de nos autoanalisar é porque nós deixamos de ser vítimas. Todo mundo gosta de ser vítima, não gosta? Eu estou assim, irmão, o negócio está difícil por causa da minha mulher. Eu estou assim por causa do meu marido, eu estou assim por causa dos meus pais. Eu sou uma vítima da sociedade. Eu sou uma vítima do... eu estou assim, revoltado. Antigamente, né, eu me recordo que existiam poucas doenças, né, diagnosticadas para criança no que se refere à emoção. Eram poucas doenças. Nós tínhamos doenças de criança, né? Que era cachumba, catapora. Quem lembra disso? Cachumba, misericórdia, aquilo era o terror. Mas aquilo me deixava ficar sem assistir aula, de vez em quando também era uma benção. Sarampo. Aquela catapora, aquelas bolinhas explodindo em você, né? Você ficava igual o solo da lua. Eram doenças comuns, mas hoje não. Fulano de tal é autista, falta de, atenção, não sei o quê, TDAH, HDD, HD. Tem tanta doença que a criança está tão cheia de coisa, né? Tão atribulada. E nós sempre queremos uma vítima. Não, ela é assim, porque os pais são assim. E nós pegamos isso, essa cultura da vitimização, e levamos para sempre. Eu saí do trabalho porque o meu patrão é injusto. Quem é a vítima? Eu. Eu estou saindo da igreja porque o diácono Elias falou comigo. Quem é a vítima? Eu. Eu estou me separando porque o meu esposo só come aipim. Quem é a vítima? Sou eu. Eu estou fazendo isso por causa disso, eu estou aqui por causa dele, eu vim aqui por causa disso, nós sempre somos a vítima, mas quando você se examina, você nota que você não é a vítima, você nota que você que é o problema. Por isso ninguém gosta de se examinar. Dizia uma certa psicóloga, eu confesso que eu esqueci o nome dela, dizia o seguinte, que o fruto dos nossos olhos vem dos nossos pensamentos. Então, se você olha para uma pessoa, exemplo, você olha para o George, aí você fala: gente, isso é muito sério, isso deve ser chato, parece professor de matemática. Olha como é que eu estou criando o perfil dele. Você olhou, você já criou para ele um perfil, mas na realidade o problema não está nele, o problema está em mim. É porque eu tenho mania de julgar, eu tenho mania de ser vítima de tudo, mas às vezes eu que estou com problema. Às vezes sou eu que estou mal. Todo mundo aqui, ninguém gosta de mim, todo mundo aqui é chato. De verdade, quem é chato? De verdade, quem não gosta das pessoas? Somos nós mesmos.
O apóstolo Paulo fala assim: olha, examine-se, deixa de ser vítima, deixa de querer mostrar aquela santidade que não existe em você, levanta a tua cabeça, pare com essa história de ai meu Deus, eu sou fraquinho, ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu Deus, coitado de mim. Examine-se. Será que o que você pensa do outro não é projeção do teu interior? Será que o que você julga o outro não é projeção do que está na tua alma? Será que quando você fala assim, fulano de tal, ele é isso, ele é aquilo, será que esse mal, esse defeito de fato não está em você e você só está fazendo uma projeção na pessoa? Examine-se a si mesmo. Olhe para você. O que está acontecendo contigo? Aí o apóstolo Paulo, isso aos meus olhos, ele fala assim: se você examinar, se você entender, aí você come. Quando você compreender que essa imagem sua tem que ser quebrada, quando você compreender que você não é vítima de sistema nenhum, que você é vítima de você mesmo. A Bíblia fala o seguinte: de que se queixa um homem? O homem não se queixa a não ser do quê? Dos seus próprios pecados. Quando você começar a entender que a maioria das coisas que você está passando são consequências das suas escolhas, você vai ser uma pessoa mais feliz. Quando você parar de culpar o demônio, o diabo, o vermelho e até mesmo Deus por coisas que você botou a mão, você vai entender. Examine-se, veja o que você fez. E ele fala assim: se depois de examinar, você pode comer o pão. E quando você examina, tá bom, pastor, me examinei e agora eu entendi que eu não estou bem, o que eu tenho que fazer? Peça ajuda. Você está numa ilha, já viu aqueles filmes dos náufragos? Estão numa ilha, o que eles vão lá, desenham lá na areia? Socorro, pensou que fosse falar inglês, né? Socorro lá, para alguém ver. Põe fogo no mato. Faz alguma coisa, pula, grita, chama atenção, mas não morra, em nome de Jesus, não morra. Faça alguma coisa, salve a tua vida. Se possível for, saia nado dessa ilha, se esforce. Pegue um cartaz, grite: Senhor, me ajuda, mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Salve a tua alma. Não, pastor, eu estava conversando ontem com um pastor lá em Caruaru, e ele estava citando algumas coisas, alguns exemplos de pastores que passaram pela vida dele, e ele falou assim: pastor, eu fui tão frustrado, eu me decepcionei tanto com pastores, que hoje o meu maior medo é decepcionar quem está comigo, é decepcionar os membros que eu estou liderando. O irmão concorda? Eu falei assim: concordo, pastor, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Aí ele falou assim: qual a pergunta? Eu acredito que o senhor não tem medo de decepcionar as pessoas, o senhor tem medo de decepcionar o senhor mesmo. Ele: como assim? Eu falei: pastor, ninguém vive para os outros, a minha vida é minha vida, e nenhum de vocês aqui, por mais que me amem, quem me ama diga amém, por favor, amém. Por mais que vocês me amem, nenhum de vocês vai poder acrescentar um minuto na minha vida, assim como também não vou poder fazer por vocês. Aí o senhor está falando para mim que o senhor está com medo de decepcionar os outros. O que a Bíblia fala? De que importa o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. De que adianta você ficar levando uma vida para salvar A, B ou C, ou para mostrar alguma coisa? Em nome de Jesus, peça socorro, examine-se a si mesmo. Teve uma época na minha vida que eu estava assim, como eu posso dizer, acho que, me entenda bem, eu tenho dificuldade de falar essas palavras e a pessoa interpretar como soberba, mas eu estava assim no momento áureo, auge, sei lá, da minha vida ministerial lá na outra denominação. Eu era secretário estadual da convenção, novinho, 20 e poucos anos, professor da escola missionária da denominação no Brasil. Então,
mas com tanta desilusão no meu coração, com tanta frustração. Eu me recordo que um dia eu saí da aula da academia, e eu peguei um ônibus até a minha casa, e dentro do ônibus eu estava falando: Senhor, eu falei tanta coisa na sala de aula, eu vi tanta pessoa dar glória a Deus, eu vi tanta pessoa chorar, Senhor, mas eu estou tão quebrado, eu estou tão quebrantado. Aí eu comecei então a falar assim: mas eu não posso chegar e falar isso na minha igreja, isso é uma loucura, irmãos. Se você não pode falar isso na igreja, você vai falar aonde? Se você não pode confessar o teu pastor, você vai confessar a quem? Se você não pode confiar no teu irmão, você vai confiar em quem, meu irmão? Ah, mas lá na minha igreja, Deus, eu não posso, não sei o que, me quebrantar como... Eu me lembro que eu peguei o ônibus e desci no centro lá da cidade, e quando estava caminhando lá para minha casa, uma igreja de uma denominação, que eu não lembro nem o nome da denominação, cantava a música que a nossa irmã Jacinta cantou aqui por último: existe um rio, Senhor. Eu vi aquela canção e eu falei: uma coisa, eu vou lá na igreja. Entrei, a igreja estava aberta, eu entrei naquela igreja e tinha somente 3 pessoas na igreja, um moço com violão cantando, um outro que eu acredito que era o pastor. Eu fui, dobrei meu joelho lá atrás, enquanto eles cantavam, eu me rasguei e falei com Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, segura a minha mão. Eu não quero viver para os outros, eu não quero ter uma imagem, eu quero ser eu quero sentir a tua presença. Você entende um negócio desse? Será que você consegue compreender essa verdade? Salve a tua vida em nome de Jesus. Examine-se a si mesmo, depois de se autoexaminar, depois de se quebrantar, depois de se entregar a Cristo, coma do pão. Depois de você ser uma pessoa totalmente transformada de verdade, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, participe do pão. Seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa livre. Participe dessa celebração agora com liberdade, com alegria. Que essa algema que prende a tua alma, ela seja quebrada hoje, em nome de Jesus. Que essa pressão dessa vida que não é a sua, ela caia hoje em nome de Jesus. E você entenda que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é amoroso, que o nosso Deus é bom. Vou usar o meu exemplo de novo: saia dessa ilha e louve a Deus e se liberte. E faça dessa celebração a maior celebração da sua vida. E faça dessa celebração o maior encontro da sua vida. Que você saia daqui dizendo: a minha vida mudou, aleluia, a minha vida foi transformada, eu fui liberto hoje, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé.